família. Pergunta para ele, como é que foi seu almoço com a família, o almoço familiar, como é que foi? Foi bom? Pergunta aí, pergunta para seu irmão. Como é que foi o almoço lá, familiar, aquela comida gostosa? Hoje foi o dia da família, né? Convidou a família para almoçar. Que beleza. Outra coisinha, fala para ele assim, ó. Você veio aqui para louvar? Pergunta para ele. Você veio para louvar mesmo? Quem veio para louvar aí? Eita glória, aleluia. Isso aí, vamos louvar a Deus. É uma maneira que nós temos para agradecer a Ele, por tudo que Ele tem feito, pelo que Ele faz por nós. Ele nos dá tudo o que nós precisamos nisso, amém? Vamos abrir nossas Bíblias aí no Salmo 46, Salmo 46, a igreja, em reverência à palavra de Deus, aqueles que podem, se coloquem de pé, por gentileza, viu? Você que pode ficar de pé. Aleluias, Deus é maravilhoso, como Deus é bom, né, igreja? Salmo 46, glória a Deus. Todos acharam? Vamos lá. Deus é nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não temeremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rugem, e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade, ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, os reinos abalados, Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluias. Venham, vejam que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele disse, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. Tem versão que fala, aquietai-vos, na sua Bíblia está assim, né? Então vamos falar todo mundo no 3, 1, 2, 3, aquietai-vos e sabei, serei. Então fala para seu irmão, aquietai-vos. Fala para ele, fica quieto. Ele é Deus. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, vamos louvar a Deus agora com toda a sua força, com toda a sua alma. A palavra de Deus disse que Jó, quando orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó, não é isso? A sorte de Jó foi mudada, porque ele orava pelos amigos, depois de Jó ter perdido tudo. Vocês conhecem a história. Deus, ele dá uma virada na vida de Jó. Jó sofreu uma virada tão maravilhosa. Você também pode sofrer essa virada. Eu não sei como é que foi o seu domingo, se foi alegre, se foi triste, se você entrou aqui hoje triste, se você entrou com problemas, se você entrou aqui angustiado, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. E Ele quer dar uma virada na sua vida. Se você crê, isso vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Bem animado, na hora que falar virada, vocês você é para mostrar para o cão que você tem fé e que você não tem medo dele. Oh glória, aleluia. A tristeza se verá, a dupla honra me
Aleluia, Senhor. Tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Glória a Deus. Minha virada festejar. Do lado, dê aquele sorriso gostoso. Olha que gracinha que está do seu lado. Olha que rostinho mais lindo. Olha só, sabe por quê? Ele é imagem e semelhança de Deus, igreja. Olha que gracinha, ó. Irmão Davi, você é imagem e semelhança de Deus. Você é lindo, vocês são lindas. Aleluias. Olha, às vezes a gente recebe tantas bênçãos de Deus e a gente às vezes até esquece de contar, de testemunhar. Aqui em Gênesis 49, o versículo 25 diz assim: o Deus de seu pai ajudará José, o Todo-Poderoso, lhe dará bênçãos, bênçãos do alto céu, bênçãos de água ao que fica debaixo da terra, bênção de muitos animais e muitos filhos, bênção de cereais e de flores, bênção de montanhas antigas, coisas deliciosas dos montes eternos. Que todas essas bênçãos estejam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre os seus irmãos. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de Israel, Isaac e Jacó. Olha aí, Deus, é para ti, Senhor. A tua igreja te louva, papai. Oh, aleluia. Citas, vigas, vagas, procelosas são, e com desalentos julga tudo vão. Quantas, muitas bênçãos dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que o tesouro prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas na divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus possibilita.
divino auxílio melhorando o mal, te darás consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo que o Senhor tem feito pela tua igreja, pela vida do grupo de louvor, Pai, pela minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória! Ó, eu quero ouvir um glória a Deus, mas aquele glória a Deus para tremer o inferno desse lado aqui, ó. No 3, 1, 2, 3. Agora eu quero ver desse lado de cá. No 3, é para tremer o inferno. 1, 2, 3. Oh, glória, aleluia. Tem fogo aí, tem fogo. Tem fogo aí, igreja. Aleluias. A palavra de Deus em Levítico 6:3 diz assim: o fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Aqui tem fogo, aí tem? Então vai pegar fogo agora lá no inferno. Aleluia! Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. Que entre o grau de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover línguas estranhas por todos os lados. E deste temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. Olha, olha. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui, olha aleluia de lá, inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos e nos imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, quando a enfermidade não existe, sai pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando a igreja. Temporal de bênção e poder. Aleluia, Senhor. Eu amo, Senhor. Santo teu Espírito Um neste calor tão glorioso está queimando o pecado desse Aleluia. mundo. Tudo que aflige você. Santo é o teu nome. Os calos de puro Aleluia. fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, que já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitórias continua na igreja.
A previsão nos diz que ainda vai chover línguas estranhas por todos os lados. E deste temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus, o fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia aqui, glória, aleluia. Agora vamos dançar na presença de Deus. Todo mundo dançando. Aleluia. Deus é alegria. Deus é alegria. Vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos, sendo batizado e dando glória. Aqui no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não existe e sai, pelo santo nome de Jesus. Aleluia, 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 Senhor. Oh, glória! Dá glória a Deus, igreja. Glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus disse que naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco cheio de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por detrás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela enxugou com seus cabelos os pés dele. Aleluias. Todos conhecem essa história do vaso de alabastro. Seja um vaso de alabastro nesta noite. Deus tem bênção para você. Só que você tem que acreditar. Porque se a gente ficar, não acreditar, não acontece. Você tem que crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então seja um vaso de alabastro. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, oh, aleluia, quero lhe oferecer. Me humilha aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Aleluia! Sou pequeno, glorifica Ele. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Dá glória a Deus. Sinta. Faz como aquela mulher fez. Ajoelha, derrama as lágrimas no pé dele. Conte para ele o seu problema. Conte para ele o teu problema. Aleluia. Ele cuida de você. Tão pobre pecador. Aleluias. Purifica as minhas vestes. Purifica as minhas vestes. Com seu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te
abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Fala pra Ele, adore a Ele, adore a Ele. Te dar o meu louvor, E dar o meu louvor. quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Glorifica a Deus. Aleluias. Sinta a presença dEle. Oh, aleluia. Espírito Santo, se sinta à vontade no meio do teu povo. Meu Deus, precisamos ser um vaso mesmo. Mesmo que não tenha um perfume, mas queremos ser um vaso nas tuas mãos. Oh, meu Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, ocupe o teu lugar, tome o que te é de direito na nossa vida, na vida da tua igreja. Oh, Deus maravilhoso, como é bom sentir a tua presença, como é bom saber que o Senhor se faz presente. Aleluias. Eu sinto, meu Deus, eu sinto o calor do Espírito Santo. Eu quero que a tua igreja sinta o calor desse Espírito Santo. Aleluia, glorifica a igreja. Abra o coração para Ele. Abra, Ele está aqui, Ele quer te ouvir, Ele quer falar com você. Mas você tem que dar lugar para Ele. Se você não abrir o coração, não dê lugar. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluias. E de repente uma grande tempestade agitou o mar. Os discípulos ficaram apavorados. E Jesus descansava. Mestre, mestre, acorde, nós vamos perecer. Eu vou contar algo aqui para vocês, rapidinho. Eu estava na igreja e o pregador, no meio da mensagem, ele contou algo que esses homens que estudam os animais, né, que ficam na floresta estudando, e ele estava lá, montou uma cabana e lá ele estava. E ele, de repente, com a sua câmera, ele estava filmando, tinha uma águia. E ele disse que achou interessante, e de repente começou a formar um temporal. O tempo começou a ficar escuro, começou a dar relâmpago, trovões. E ele não pôde sair para poder filmá-la mais de perto. Então, da própria cabana onde ele estava, ele ajustou a câmera para focalizar onde estava a águia. E ele disse que ela tinha filhotes, tinha 2 filhotinhos no ninho. E os filhotes estavam famintos, com o biquinho aberto, esperando algo para se alimentar. Mas o temporal estava muito forte, de repente começou a chover, trovões, relâmpagos. E a águia olhava para os seus filhotes com fome, mas ao mesmo tempo tinha tempestade. Ela tinha que escolher. Ela não podia deixar os filhotes com fome, ela tinha que ir à caça. Ela tinha que sair para caçar. Mas a tempestade estava violenta. Mas de repente, ela olhou novamente ali para os filhotes. Ela abaixou assim a cabeça, fez assim. E ela não pensou 2 vezes, ela se meteu em meio à tempestade. E trovões e relâmpago, e chuva caindo, e ela foi. E ele falou, pronto, algum relâmpago deve ter atingido essa águia, porque ela sumiu no meio dessa fumaça negra. Acabou-se. Mas ele disse que de repente ele viu algo
extraordinário. No meio daquela tempestade, no meio de trovões e relâmpagos, a águia aparece lá na frente. Ela não teve medo, ela enfrentou trovões, ela enfrentou relâmpagos e saiu batendo as suas asas em direção à caça que ela já tinha localizado para levar para os filhotes. Se você está passando por tempestade, aleluias, faça como essa águia, não tema, não retrocede, não volte, fala com Jesus, eu venço, com Jesus eu vou enfrentar a tempestade, eu vou sair do outro lado, batendo as minhas asas, sacudindo a água e glorificando a Deus. É isso que Deus quer de nós, a fé, que nós creiamos nele. Não permita que a tempestade te coloque medo. O amor que ela tinha pelos filhotes, o amor impulsionou que ela atravessasse a tempestade e vencesse. Aleluias. Descanse, descanse no Senhor. Espírito Santo. Cobre-me com tuas mãos. Espírito Santo, começa a trabalhar no meio da igreja. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, Descansa. pois sei Descansa, que és descansa. Deus. Oh, aleluias. Minha alma Espírito Santo. está Aleluias. segura em ti, sabes bem que em Aleluia. Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as Aleluia, águas Deus. tu Oh, aleluias. Oh, Espírito Santo. Aleluia. descansarei, Glória a Deus. pois sei que és Deus. Só igreja, só igreja. Só a igreja. Se você crê que você pode voar sobre a tempestade com o Senhor, diga com a sua voz bem alto: se o trovão e o mar Oh, aleluias. sobre a tempestade, eu voarei. diga com fé. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei
Nós te adoramos, Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa, o Deus da nossa história, o Deus que sustenta a nossa vida. Ainda que sob as águas, sob as tempestades, ainda que em circunstâncias, Deus querido, muito contrárias, o Senhor está a nosso favor. Ainda que a dor esteja contrária, ainda que, Deus querido, as ondas sejam contra nós, nós contamos sempre com o Senhor, que está do nosso lado, que nos sustenta e nos fortalece. Somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Pode se sentar. Boa noite, graça e paz, amém? 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 Vocês estão felizes? Quem está feliz diz amém. Quem está feliz diz amém. Deve ser o calor. Boa noite, graça e paz para todo mundo. Que bom nós estarmos aqui diante do Senhor mais uma vez. Bem-aventurado Simão Barjonas. E que privilégio, irmãos, poder estar na casa do Senhor. Que privilégio poder estar com você aqui. Poder adorar a Deus essa noite, mais uma vez. Na verdade, nós nos reunimos como comunidade, mas somos chamados a uma vida que tenha como melhor estilo ou maior estilo, como estilo primordial, uma vida de adoração. Adoração não é um momento, é um estilo de vida, né? E é isso que nós somos chamados para viver e para ser na presença de Deus. Eu queria pedir a você que está nos visitando, que ficasse de pé, nós queremos te conhecer. Quem está nos visitando essa noite? Tem alguém nos visitando? Pode ficar de pé. Nós não queremos constranger você, não. Só dizer o quanto nós estamos felizes com sua presença. Tem alguém nos visitando? Tem um casal ali. Quem mais está nos visitando? Tem mais alguém? Ótimo. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Deus os abençoe. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade, viu? Vocês estão na casa do Pai. Obrigado. Fiquem à vontade. Esse é o momento que nós vamos trazer ao Senhor nossos dízimos e ofertas. E é sempre importante pensar que tudo aquilo que nós temos é resultado do favor e do cuidado de Deus. O salmista, no Salmo 50, quando ele fala da essência da adoração a Deus, eu cito muito o Salmo 50 porque ele marcou a minha vida, sabe? E ele diz assim: Deus, o poderoso, o Senhor mesmo, falou e chamou a terra. E aí ele começa a fazer declarações. E aí ele diz assim: ouve, ó meu povo, eu falarei, ó Israel, eu testificarei contra ti. Eu sou o Deus, o teu Deus. Eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios ou pelas tuas ofertas queimadas que estão continuamente diante de mim. E aí ele começa a dizer sobre o que ele não nos pediria. E ele diz que tudo é dele, que todas as coisas são dele. Então a primeira boa notícia dessa noite é que você é de Deus, amém? E aí a segunda boa notícia é que tudo que você tem também é de Deus. Porque se você é de Deus, por extensão, tudo aquilo que faz parte da sua vida, toda a estrutura que você tem na sua vida, ela é resultado da ação e do cuidado de Deus. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos simplesmente declarando que tudo que nós temos a Ele pertence. Estamos consagrando nossas finanças, consagrando os nossos bens, consagrando aquilo que não é nossa propriedade. Nós somos mordomos daquilo que Ele nos confiou. Deus confiou a você muitas coisas e continuará confiando. Então segure aí seu dízimo e sua oferta, eu quero orar com você. Deus, nós abençoamos os dizimistas e ofertantes da sua casa essa noite. Aqueles com o coração fiel e com o coração ungido pela liberalidade, trazem até o altar do Senhor seus dízimos e ofertas essa noite. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. Obrigado pelo seu amor a nós ministrados. E nós oramos e abençoamos as finanças de cada um dos seus filhos, cada casa, cada família. Deus querido, como tem sido desafiador nesses dias para os pais de família, como tem sido desafiador para os profissionais liberais, como tem sido desafiador para os empresários, mas o Senhor é o Deus que nos abençoa, o Senhor é o Deus que visita o seu povo com bênção. Como disse João, quando ele orou por Gaio, ele disse:
Que você seja tão próspero, como próspera é a tua alma. Nós liberamos essa noite sobre a vida dos nossos irmãos uma vida de prosperidade, uma prosperidade tão profunda que alcance a nossa alma. Que sejamos prósperos, Senhor, em todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique à vontade para trazer seu dízimo, sua oferta essa noite. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim O óleo precioso da unção que me faz segundo o teu coração. Acha em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero Contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim o verdadeiro adorador. Dê um aplauso ao Senhor pela vida desses irmãos. Deus abençoe vocês. Vocês são bênção na nossa vida. Glória a Deus. Deus é bom, amém? As crianças, vai ter uma aula especial, com uma professora especial, um material especial para vocês. Então as crianças estão liberadas para irem para a salinha. Deixe sua criança, leve até lá, volte. Leve e volte, porque a salinha é justamente para você ficar aqui. Nós queremos abençoar a criança lá e abençoar você aqui. Não fuja de Deus não, tá? Vai que você encontre Deus lá. Queridos, isso, pode ir colocando, Guilherme. Vamos lá. Maravilha. Terça-feira, rede de mulheres às 19h30. Amém, mulheres? Amém. Todas as irmãs estão convidadas a estarem na nossa rede de mulheres. Quarta, sala de oração. Vem orar com a gente. Vem liberar seu coração diante de Deus. Vem clamar ao Senhor. Né? Talvez você goste de orar, mas você fala, mas orar é sozinho. Então vem orar com a gente. Vem ter um momento de oração, entrar na presença de Deus. Não porque você só entra na presença de Deus quando entra aqui, mas entrar de uma maneira diferente, entrar junto com a gente. A União Masculina, quinta-feira às 19h30, nossa rede de homens. Né? Quinta-feira tem culto de homens, então os homens fiquem atentos, vocês receberão o aviso do culto. Sexta-feira tem tenda da bênção lá no Pastor Jader. Né? Quem tem ido lá, gente? Tem sido bênção? Glória a Deus. Cuidado que vocês vão engordar se vocês continuarem indo lá, viu? Pelo jeito que a coisa tá, né? Gente, nós amamos o pastor Jader, a irmã Rita. São nossos pastores. Então, toda sexta-feira tem lá a tenda da bênção. 5 quilômetros. Você sai sentido Olhos d'Água, andou 5 quilômetros, Fazenda Bahia. Você vai na casa de Elton Resch, toma um café, você está do lado. Né? Aproveita e dá um prejuízo para Elton também. Então, toda sexta-feira tem o culto lá no Pastor Jader, todos estão convidados, né? E até falei com o Pastor Jader, falei, pastor, começa lá toda sexta-feira a levantar uma oferta com os irmãos para custear esses gastos. Vocês estão comendo demais, né? Então, vocês estão convidados sexta-feira. Monte, sábado às 17h30 tem um monte, os irmãos que gostam de ir,
ao monte. Aleluia. Domingo, sábado tem adolescentes às 18h30 e os jovens às 19h30. Célula de jovens e adolescentes. Adolescentes às 18h, jovens às 19h30. Domingo, pela manhã, nós temos ceia do Senhor. Domingo tem ceia do Senhor. Hoje foi o domingo da família, então domingo tem ceia do Senhor de manhã e tem ceia do Senhor à noite, às 19h30. Então, se você prefere a ceia de manhã, venha. Eu prefiro a ceia à noite, venha. Eu gosto de ceia nos 2 horários, venha. Está resolvido, né? E sábado vai ter um culto especial de mulheres na Igreja Batista Nacional, lá em Olhos d'Água, com o pastor Célio e a pastora Andréia. Regina, né? Regina. É porque nós temos 2 pastor Célio e 2 Regina. Tudo da nossa região e tudo batista, né? Então, lá em Olhos d'Água, todas as irmãs estão convidadas. Nós estamos providenciando o transporte. Já está mais ou menos fechado. Nós estamos só pechinchando, né? A gente está só pechinchando o preço. Mas todas as irmãs estão convidadas. Nós precisamos fazer uma lista. Para a gente fechar o carro, precisamos fazer uma lista. Quanto vai ficar a viagem? Vai ficar em torno de R$15. Não vai passar desse valor. Se passar desse valor, como já vai passar, a igreja vai cobrir a diferença. Para ficar mais fácil, então, a viagem vai ficar em R$15. Para nós sabermos se vai ser um carro de 16, de 23 ou de 32 lugares, nós precisamos que as mulheres se manifestem. Então, amanhã de manhã, vai ser colocada no grupo de mulheres, no grupo das mulheres, uma lista para você ir copiando e colocando seu nome. Até nós fecharmos os 32 lugares. Pastor, e se der 45 lugares? Melhor ainda. Não vamos deixar de quanto mais melhor, tá? Fique tranquilo. Pastor, eu não estou no grupo de mulheres, não gosto de fazer parte de grupos. Amém. Você vai procurar a irmã Denise, vai procurar uma outra irmã que está no grupo e pede para colocar seu nome na lista. Não tem problema. Você não vai deixar de ir por causa disso. Pastor, eu estou visitando a igreja, eu gostaria de ir também. Você está intimada aí. Né? A gente faz até uma promoção para você, se for necessário, para você ir. Pastor, eu gostaria de ir, mas eu não tenho os R$15. Procura a gente que a gente conversa sobre isso. Procura a Denise que ela resolve isso. Ela paga para você. Pode procurar a Denise que ela resolve. Tá? Você não vai deixar de ir por causa disso. Pastor, eu não sou membro, mas eu quero ir. Você está convidada. Falar em membro, você que tem frequentado a Igreja Batista Central, você já faz parte da nossa família, amém? Mas oficialmente você ainda não foi recebido. Então, a partir de domingo que vem, nós vamos estar entregando para você uma ficha para você preencher. E no dia 1º de maio, nós teremos um batismo. E nós queremos fazer o batismo e queremos receber você no mesmo dia. Se você concordar, claro. Pastor, mas eu quero conhecer mais sobre a Igreja Batista Central. Ótimo, nos procure. Pastor, eu tenho vontade, eu gostaria de me batizar. Eu estou frequentando a igreja, eu quero conhecer mais sobre o Evangelho, os princípios da Palavra de Deus. Eu quero saber que passos eu preciso dar na minha vida, o que eu preciso consertar na minha vida. Ótimo, você me procure, você procure Barjones, se você for homem. Se você for mulher, você procure Ana Paula Alvim. E nós vamos lhe orientar, nós vamos lhe encaminhar para um discipulado. Levanta a mão ali, Ana. Ana está ali, aquela moça linda ali, casada, viu? Aprecie com moderação. Né? Marcelão está ali. Barjones é o comandante, né? É o nosso comandante em chefe, né? O comandante do Estado-Maior de Bocaiúva. Então, eu quero conhecer mais sobre o Evangelho, eu quero saber o que eu preciso fazer. Nos procure, nós queremos lhe orientar, queremos ajudá-lo a reparar alguma coisa que precisa ser reparada, e o Espírito Santo nos dará a direção e nos orientará para que nós possamos ajudar você nessa caminhada. Você não está só, não precisa ficar só e não deve estar só. Então nós contamos com você. Pastor, eu estou aqui, mas aí eu já me batizei em outro lugar, eu quero me tornar membro. Nos procure, nós queremos conversar com você. Nós queremos te conhecer. Nós queremos, a partir de domingo que vem, entregar para você uma ficha. Você vai preenchê-la e nós vamos nos orientar. Por que o batismo será no primeiro domingo?
no dia 1º de maio. 1º de maio é o dia do trabalhador, e é o dia da gente trabalhar. Segundo, porque nós fazemos o batismo no 1º domingo, no 2º domingo será a primeira ceia dos nossos irmãos. E nós queremos fazer uma grande festa. É um momento para nós celebrarmos e festejarmos ao Senhor. E você é nosso convidado especial, amém? Glória a Deus, abra a sua Bíblia comigo. No 1º livro dos Reis, no capítulo 17. Nós vamos falar sobre uma história que a maioria de nós já ouviu. E o Senhor falou algo no meu coração. Eu estava preparando um material para uma aula do seminário ontem sobre homilética, sobre a proclamação, né? A homilética é a pregação, a prédica, né? A homilia, assim chamada, que é quando você proclama o evangelho. E aí no meio disso tudo, eu fui fazer um devocional. Deus começou a falar ao meu coração de maneira muito tremenda. E 1º livro dos Reis, eu falei 17, mas vamos ler o capítulo 16 primeiro. E tem uma história que eu queria compartilhar com você. Pastor Milton ministrou uma palavra domingo ao nosso coração, assim, maravilhosa, a partir da história de Jacó. E hoje eu queria compartilhar, porque todos nós estamos vendo como está o mundo e existe uma narrativa do caos, das turbulências. E esses textos aqui, eles vão falar de um momento muito difícil em Israel. O verso 29 do capítulo 16 de 1º Reis, do 1º livro dos Reis, diz assim: e no ano 38º, no ano 38 de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E ele fez o que era mal à vista, aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. E sucedeu, como se fora pouco, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal, e ele o adorou. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, que ele havia construído em Samaria. Acabe fez um bosque, e fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. 17, verso 1. E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: como vive o Senhor de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. Capítulo 18. Deus vai falar novamente. Aí Elias profetiza, vem a seca. Deus vai falar novamente a Elias, capítulo 18. E aconteceu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Ele profetiza a seca. Deus manda ele ir para um lugar. Deus o manda para o ribeiro de Querite, onde ele vai ser sustentado pelos corvos. E no verso do capítulo 18, ele volta. Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. Elias foi apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. Então, seca, fome. E Acabe chamou Obadias, que era o governador da sua casa, o mordomo, o chefe, e ele temia muitíssimo ao Senhor. Porque assim, quando Jezabel estipou os profetas do Senhor, Obadias tomou a centena de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50. Ele sustentou 100 profetas com pão e água, escondidos em caverna. Continuando, no capítulo 18,
verso 17, 16. Assim Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou. E Acabe foi encontrar-se com Elias. E aconteceu que quando Elias viu Acabe, quando viu Elias, Acabe disse a ele: és tu aquele que perturba Israel? Ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas você, Acabe, a casa de seu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim, é que tem perturbado Israel. Deus, nós te honramos como nosso Deus. Nós amamos o Senhor e amamos a sua palavra. Nós amamos andar com o Senhor, nós amamos servir o Senhor. Aqui nessa noite, homens e mulheres estão sedentos em ouvir a sua voz, em receber da parte do Senhor um direcionamento para a vida e para as circunstâncias que ela apresenta. Então somente somos carentes do Senhor e da sua graça essa noite. Fala conosco em nome de Jesus. Esse é um momento muito difícil na vida do povo de Israel. Acabe era um rei que desagradou o coração de Deus com sua postura. Ele afrontou, ele provocou o Senhor. Ele literalmente se tornou um inimigo de Deus. Parece estranho a gente pensar que alguém pode confrontar a Deus, que alguém pode afrontar a Deus, mas Acabe toma essa decisão e ele começa a afrontar a Deus. E a palavra diz que houve fome, seca. Resultado da seca é a fome. Deus libera uma palavra através de Elias. Mas Deus, ainda que nós tenhamos essa preocupação, quando há um tempo de crise, quando há um tempo difícil, e quando Deus nos mostra um tempo difícil, muitas vezes Ele não nos livra desse tempo difícil, mas em todo tempo difícil que vier, Deus há de nos sustentar, há de nos fortalecer, e deve haver em nosso coração uma confiança que nos dias difíceis, ainda que aos olhos naturais nós estejamos inseridos no tempo de dificuldade, com nossos olhos espirituais nós sabemos que nós estaremos sempre guardados e cuidados pelo Senhor. Às vezes parece que a dor vai nos alcançar como alcança os outros. Às vezes parece que nós vamos perder como todo mundo perde. Às vezes parece que nós vamos sucumbir e perecer como muita gente perece. Mas Deus, Ele revela-se na história como um Deus que sempre guardou, sempre protegeu, sempre sustentou, sempre se manifestou de maneira sobrenatural na vida dos seus filhos. E assim será conosco. Elias, ele libera uma palavra. E não é uma palavra fácil. Você liberar uma palavra de seca sobre o seu próprio povo. Você liberar um tempo de escassez sobre sua própria nação. Mas Deus precisava tratar com a nação. Elias é chamado de novo por Deus. E ele volta. E agora, ele vai, depois de ser sustentado por Deus, e Deus vai usá-lo de maneira sobrenatural. A gente vê a história da viúva de Sarepta, a história do Carmelo, a gente ouve tantas histórias de Deus na vida de Elias, Elias não é só um homem, Elias representa todo um ministério profético, um ministério que Deus decidiu dar a ele uma permanência. E aí, um dia, no meio desse caos de pecado, de fome, de escassez, de lutas espirituais, de confrontos de potestades, Elias vai ter com o rei Acabe. E quando ele chega diante do rei Acabe,
o rei olha para ele e Obadias é quem vai intermediar esse encontro. Obadias é que vai intermediar essa situação. Ele olha para Acabe, e Acabe olha para ele, e Acabe diz assim: é você o perturbador de Israel? Elias olha para Acabe e diz assim: eu não. É você e a casa do seu pai que tem perturbado Israel. Ou seja, na perspectiva de Elias, na perspectiva de Acabe, havia uma perturbação em Israel. O que fica claro nesse texto é que os dois viam o momento como turbulento. Os dois viam o momento como difícil. E há uma tradução, e Howard Hendricks, num livro chamado Aprenda a Mentorear, que é um livro sobre discipulado, que é um livro... E aí ele faz uma espécie de uma ministração, um devocional sobre esse texto, sobre essa questão do encontro de Elias com Acabe. E há uma expressão muito forte, porque quando Elias olha para Acabe e ele é acusado por Acabe de ser o homem que causa a perturbação, ele olha para eles assim: o Deus em cuja presença estou. Qual era a certeza de Elias no meio de tudo que eles estavam vivendo, no meio de tudo que estava se passando? Qual era a certeza de Elias no meio de toda aquela perturbação e todo aquele caos? Porque era um caos, havia um caos instalado. E tanto Elias como Acabe tinham a noção exata de que havia um caos. De que havia um caos. Elias diz para Acabe que ele e a casa de seu pai estavam perturbando Israel com seu pecado. Acabe diz que Elias era o perturbador de Israel. Em outras palavras, o que Elias liberava da parte de Deus era um problema para a mente, era um problema para o comportamento, era um problema para o modo de caminhar de Acabe. Enfim, os dois tinham a certeza de que havia uma perturbação e ela precisava ser cessada. Ela precisava ser dirimida, precisava ser resolvida. Mas o problema aqui não é duas pessoas olharem algo e disserem que ali tem um caos instalado. O problema e o segredo do encontro de Elias com Acabe é a perspectiva, é a forma de olhar, é a forma de ver o caos, é a forma de ver o problema, é a forma de enxergar aquilo que estava diante deles, porque cada um deles tinha uma forma muito peculiar de enxergar o que estava havendo. Acabe enxergava a situação como um problema. Qual era a perspectiva de Acabe? Olha, tem um profeta e ele está perturbando a nossa terra. E eu procurei entender, eu comecei a pensar como Acabe fez de Elias o perturbador da terra. Quando ele olhava a situação, quando ele era confrontado pelos seus pares, por aqueles que junto com ele viviam, e eles diziam: olha, Elias está profetizando contra você. E por causa da profecia de Elias, o povo está insatisfeito, está todo mundo insatisfeito, porque você tem perturbado a nação. Elias está profetizando e o povo está entendendo que o seu pecado é que está causando esse mal-estar, o seu pecado é que está trazendo esse dissabor, o seu pecado é que está trazendo essa escassez, porque havia muitos problemas para serem resolvidos. Só que, como resolver isso? Como lidar com isso? Então, a melhor coisa que ele podia fazer era acusar Elias. Elias era o perturbador. Deus é que causava toda aquela perturbação. Deus é que trazia problema. E Elias disse a ele: você e a família do seu pai, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. E Elias vai dizer para Acabe: olha, o Deus em cuja presença estou. É a perspectiva do caos. Porque depende de onde você está,
Acabe via tudo como um problema. Eu imagino que como um administrador, ele tinha a fome do seu povo para administrar. A fome do povo gerava insatisfação. A insatisfação poderia gerar uma rebelião. A rebelião poderia vir a ser um problema que o Estado não conseguisse contornar. E isso podia gerar um enfraquecimento. O enfraquecimento podia gerar uma invasão. E muitos problemas viriam a acontecer, como depois Acabe vai morrer e muitas coisas vão acontecer. Mas Acabe faz alianças. Acabe é um homem que faz alianças fora do propósito, faz alianças fora do princípio com Deus. Sabe, e se nós vivemos uma vida de aliança fora da palavra, uma vida de aliança fora do evangelho, uma vida de aliança fora dos princípios de Deus, todo o caos vai representar um problema, e até Deus pode se tornar um problema para nós. Quantos de nós, quando confrontados por uma palavra, quantos de nós, quando confrontados pelo Espírito Santo, ao invés de nós irmos para um lugar de arrependimento, ao invés de nós irmos para um lugar de mudança, nós começamos a nos rebelar, nós começamos a espernear, nós começamos a gritar, nós começamos a nos impor, nós começamos a nos levantar, como ele fez contra Elias. E nós começamos a nos opor ao que Deus está dizendo, como se Deus estivesse nos causando um problema, quando a ideia de Deus, quando Ele se encontra conosco, é nos alertar que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Então o problema aqui era de posicionamento, porque quando Elias olha para Acabe, ele diz, o Deus em cuja presença eu estou. Ele está dizendo, você não está, eu estou. Então é um problema de posicionamento. E um posicionamento na nossa vida, ele define muita coisa. Porque se para Acabe, Elias era o perturbador, porque não tem nada pior que você estar vivendo um dia de crise e alguém falando na sua cabeça. Não tem nada pior que você estar no meio do caos e alguém anunciando o caos que você está vivendo. E Elias, ele está proclamando o que Deus está fazendo. E aí o problema agora é porque ele profetizou a seca. Ele trouxe a má notícia. Mas Acabe não entendeu. A má notícia muitas vezes, ela é resultado de ações que eu e você fizemos e que não vão dar certo. Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Algumas coisas que nós fazemos, nós já sabemos o resultado. Mas nós somos insistentes, nós somos teimosos, a nossa mente ela entra em devaneios e a gente se perde. É um problema de posicionamento. E aí, porque se Acabe estivesse diante de Deus, e ele não tivesse afrontado o Senhor, se ele não tivesse um coração que se opõe ao coração de Deus, talvez ele conseguisse entender. Talvez ele conseguisse um lugar para buscar misericórdia, um lugar para buscar perdão, um lugar para dizer, eu me arrependo, eu preciso mudar. Quantas vezes o problema é que quando a gente olha o quintal e você vê crescendo o jiló, eu gosto de jiló, mas a quem não goste, né? Jiló para mim pode ser cru, cozido, frito, do jeito que vier. Mas talvez você não goste, e você olha crescendo jiló no seu quintal e diga, meu Deus, está tudo errado. Como aquele moço que a Bíblia diz que ele teve uma colheita que ele não esperava. E alguns de nós somos como ele, surpreendidos por algo que nós não semeamos, ou achamos que não havíamos semeado. Porque a semeadura pode ser involuntária, a colheita é obrigatória. É preciso pensar antes. Mas Acabe agora ele fica olhando e ele vê Deus como um problema. Elias olha para ele e diz assim, você e a casa de Israel é que tem perturbado, você e sua casa, com seu pecado, você e a família do seu pai. A NVI diz assim, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. E Elias diz, pois o Deus em cuja presença eu estou. Queridos, o lugar que você está muda tudo. Muda a sua visão.
Há um tempo atrás, nós ministramos aqui sobre Corandel, sobre estar diante de Deus. Estar diante de Deus. E estar diante de Deus é muito mais do que apenas estar em um templo. Corandel é uma expressão latim que significa estar na face do Senhor. Estar na face do Senhor traz o entendimento de você olhar o Senhor face a face. De você olhar o Senhor nos olhos. De você olhar o Senhor de uma forma, deixa Ele à vontade. Maravilha. Ele foi porque você tem cara de vovô bonzinho, daqueles vovô carinhoso, né? Senão, fácil de roubar, viu? E aí, você está na face do Senhor. A forma que eu e você temos olhado a nossa vida, temos olhado os nossos problemas, depende da posição em que nós estamos. Para alguns de nós, a vida é só um sofrimento, é um lamento, como era para Acabe. E a gente não sabe lidar com a dor, não sabe lidar com a escassez, e não sabe sequer lidar com Deus quando nós estamos passando por crise. Acabe não sabia lidar com Deus. Ele não sabia lidar com a figura, com a existência de Deus em meio às suas crises. Porque ele tinha procedimentos que desalinharam o coração dele de Deus. Alguns de nós, em meio às nossas crises, nós não conseguimos nos voltar para Deus, porque a gente veio se distanciando de Deus, e quando a gente acordou, nós estávamos no meio de uma tempestade, no meio de uma turbulência, no meio de uma perturbação. E o que é uma perturbação? É quando você não está em paz, quando sua alma não está em paz, quando seu coração não está em paz. O que é uma perturbação? Imagine, você tentando dormir. A gente passou por essa experiência esse final de semana. E alguém fazendo uma farra daquelas bem debaixo da sua janela. Aí você fala misericórdia, dá vontade de você jogar água fervendo, mas você é crente, você tem que se conter. E você fica ali, naquela perturbação, você vira de um lado para o outro, você não dorme. Você procura pessoas, e como Acabe, você procura um culpado. Você precisa de um culpado porque você está passando. Como Acabe, você precisa apontar para alguém. É adâmico isso. Quando Deus chega, Adão, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele quebra o relacionamento com o próximo e com Deus, ele rompe. Nós precisamos de alguém. Se a gente consultar Freud, ele vai dizer que foi o pai, que foi a mãe. Se você for em alguns lugares, vão dizer que você tem que acender uma vela. E outros vão dizer que foi um antepassado seu. Outros vão dizer que você tem que acalmar o espírito de qualquer coisa. E a gente está procurando quem é o culpado por aquilo que nós estamos vivendo. E Acabe estava assim. Mas nessa turbulência, nesse momento difícil, onde está tudo desarranjado, Elias também está. Elias diz assim: pois o Deus em cuja presença eu estou. E aí, quando a gente fala do corandel, que é você estar diante de Deus, há algumas formas de se conhecer a Deus. A primeira, a teologia vai chamar de revelação geral, que é o conhecimento que todos os homens têm a respeito de Deus. Sabe, quando Deus se revela por meio das obras da criação, o que diz Romanos? Diz que o poder de Deus, sua eterna divindade, seus atributos, claramente se percebem por meio das coisas que foram criadas. O que diz o salmista? Que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, obra de suas mãos. Deus está declarado na criação. Todo homem tem uma noção de Deus. Até mesmo porque se o homem não tivesse uma noção de Deus,
Se o homem não tivesse uma convicção da existência de Deus, poderia ignorá-lo sem fazer tanto esforço. Já viu o esforço que as pessoas fazem para ignorar a Deus? Mas que esforço! Então essa revelação geral, todo mundo conhece a Deus. Só que isso não muda a nossa vida. Deus nos chama a um relacionamento com Ele. E a gente chama de revelação especial, que é quando Deus se faz conhecido a nós através de Jesus. E Elias, quando ele faz essa declaração, o Deus em cuja presença eu estou. Ele está dizendo que há um ponto de vista diferente, há uma outra forma de olhar a vida. Se você estiver em Deus, você vai conseguir enxergar a vida de maneira diferente. Você vai enxergar as suas lutas de maneira diferente. Você vai enxergar o seu casamento de maneira diferente. Você vai enxergar os seus filhos de maneira diferente. Você vai enxergar as suas dores de maneira diferente. Você vai enxergar a morte e a vida de maneira diferente. É preciso nós mudarmos o nosso posicionamento, porque a posição em que nós estamos muda a nossa perspectiva. Quando você lê uma peça de acusação, que os advogados chamam de libelo acusatório, né? Que é quando o juiz toma os depoimentos das testemunhas a respeito de um determinado fato. E você vê uma testemunha contando, olha, eu ouvi dizer. O outro chega e diz, olha, eu fiquei sabendo. O outro diz assim, eu estava lá. Eu vi tal fato acontecer. E a dinâmica foi dessa maneira. É muito diferente. Nesse confronto entre Acabe e Elias, no meio dessas todas dificuldades que o povo de Israel está enfrentando, e que podem sim se encaixar no que nós vivemos. Às vezes você está vivendo um tempo de escassez. Muitas vezes você está vivendo um tempo que tudo que você precisa é de uma palavra da parte de Deus. Mas até para ouvir a palavra de Deus, você precisa ter uma posição diferente. Uma coisa que todo pregador precisa ter muito cuidado é que muitas vezes nós temos a tentação de interpretar a Escritura à luz dos acontecimentos. Como é que acontece isso? Vou dar um exemplo. Está tendo uma guerra lá na Europa Oriental. A gente olha a guerra e diz assim, olha, está tendo uma guerra, vamos ver o que a Bíblia diz sobre guerra, para a gente falar sobre paz ou sobre guerra ou qualquer coisa assim. Você vê uma situação, não. Vou pegar esse assunto que está acontecendo, tá, pode-se fazer isso. Mas o que nós não podemos nunca é ver a Escritura a partir da nossa perspectiva. Há uma perspectiva que nós precisamos ver a partir da Escritura e não para. Por isso que quando nós vamos extrair, estudar um texto bíblico, nós chamamos de exegese ou exegese, que é exportar, é tirar do texto. É do texto para, não para o texto. Então a Escritura não há como adaptá-la à nossa vida. Não há como adaptar o que Deus escreveu a minha e a sua história. E o convite. E quando Elias olha para Acabe e diz assim, você e a casa de seu pai é que tem perturbado Israel, a nação, com seu pecado. Elias está dizendo, existem consequências. E a sua forma, Acabe, de ver os acontecimentos, ela está desalinhada com o propósito de Deus. Ela está desalinhada com a vontade de Deus. Irmãos, e isso é muito perigoso, porque às vezes nós queremos torcer. Sabe quando a dona de casa pega uma roupa lá e ela está lavando, e ela torce até extrair a última gota da roupa, ela quer secar aquela roupa mais rápido. Alguns de nós pegam a Escritura e torcem a Escritura, e nós queremos tirar da Bíblia, tirar do texto, algo que nos alegre, algo que esteja de acordo com o que a gente pensa, e nós queremos moldar a Escritura.
Acabe olha para Elias e diz: você é o perturbador. Sabe, está olhando errado. Eles estão na mesma situação, eles estão na mesma nação, eles estão vivendo os mesmos problemas, estão vivendo as mesmas dificuldades. A diferença é que enquanto Elias está vivendo milagres extraordinários e sobrenaturais, Acabe está preocupado em encontrar um culpado. Acabe está preocupado em encontrar alguém para ele dizer: é por isso, é por culpa sua, é por culpa de fulano, é por culpa de ciclano, é por culpa de não sei quem. Ele está preocupado em encontrar um culpado. Realinhar a nossa vida. Sabe, se nós olharmos as reações das pessoas que estiveram com Jesus, Pedro, no capítulo 5 de Lucas, quando Jesus chega, está ensinando, e aí Jesus manda que eles pesquem, a pesca maravilhosa do capítulo 5 de Lucas. Como Pedro é transformado naquele encontro. A viúva de Naim, quando ela se encontra com Jesus, seu filho ressuscita. Jairo, quando encontra com Jesus, sua filha ressuscita. A mulher do fluxo de sangue, quando encontra com Jesus, seu sangramento é estancado, sua dignidade é restaurada. Todo encontro com Jesus precisa produzir algo. Estar diante do Senhor, estar diante da face do Senhor, muda a perspectiva e muda a nossa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos querendo, às vezes nós estamos até buscando algo de Deus. Porque quando Acabe manda seu empregado, seu mordomo, o governante de sua casa, Obadias, buscar Elias, qual era a perspectiva? Talvez o que Acabe queria quando Elias veio é que Elias chegasse e resolvesse o problema dele. É que Elias chegasse e dissesse: olha, Acabe, eu vou orar aqui. E tudo vai acabar agora. A paz vai reinar, eu vou orar aqui por você, Acabe, e tudo vai se resolver. Mas Acabe é um homem que vinha de alianças fora do propósito. Um homem que se casou com Jezabel, filha de um sacerdote de Baal. E ele mesmo construiu altares. E ele mesmo construiu lugares de sacrifício. E ele mesmo construiu lugares de culto a Baal. Ele mesmo adorou a Baal. Ele comprometeu. Ele se comprometeu. Sabe, às vezes nós até estamos em Israel, como está Acabe, e a gente até quer algo de Deus, e ele está esperando que Elias chegue lá e diga: vou orar aqui, Acabe, e depois que eu orar. E Elias era homem de Deus. Como era homem de Deus? Tiago, falando sobre Elias, ele diz: Elias era o homem como nós, sujeito às mesmas tentações. Ele orou e não choveu, orou e choveu. Elias confrontou os profetas de Baal lá no Carmelo, e veio fogo do céu. O homem que ele liberava a palavra de Elias, Elias era um homem segundo o coração de Deus. Mas qual era o problema de Acabe? É que ele esperava que Elias simplesmente orasse por ele. Um dia, eu quero que Deus me dê graça e sabedoria. Eu quero escrever um livro sobre orações não respondidas. O título dele vai ser: Deus não responde orações. Deus não responde orações. Nossa vida não é uma vida de oratório, é uma vida de altar. E sabe por que Deus não responde orações? Não é porque Deus não responde, literalmente. É porque num lugar onde Deus derrama a resposta, a gente nunca está. Você nunca está num lugar onde Deus responde. Porque o fogo é no altar, como disse Beth. Se você está fora do altar, o fogo nunca vai te alcançar.
se você está fora do posicionamento, se você está fora do lugar que Deus planejou, se você está fora do propósito de Deus para a sua vida, você nunca será alcançado por aquilo que Deus está derramando. Deus não deu para quem ficou lá embaixo a mesma coisa que Ele deu para Moisés que subiu a montanha. Nem para Miriam e Arão. Deus disse para eles: como eu servo Moisés, eu falo face a face. Como um amigo fala a outro amigo. Deus não deu para Ló, que andou com Abraão, a mesma coisa. O mesmo relacionamento, o mesmo nível. Não sei como você vai pensar o que eu vou te dizer aqui. Mas mais que orar, mais que talvez carregar uma Bíblia ou ser membro de uma comunidade cristã, talvez nós precisemos rever os nossos posicionamentos em Deus. Não é uma questão de frequentar um culto, é uma questão de andar na presença de Deus. É uma questão de viver na presença de Deus. Estar perante a face dele. Porque agora Elias vai confrontar Acabe. Elias vai confrontar os profetas de Baal. E depois é só você olhar como termina a vida de Acabe. Como termina a vida de Jezabel. E como não termina a vida de Elias. Porque Elias vai ser arrebatado. Como nós seremos, né? Você crê nisso? E aí, como vai terminar? Mudar o posicionamento. Porque quando nós mudamos o posicionamento, os sentimentos mudam. A mentalidade muda. Se você está na chuva, você abre um guarda-chuva. Se você está no sol, você procura um lugar para se esconder, uma sombra. No dia de calor, você veste uma roupa mais leve. No dia de frio, você veste uma roupa para te aquecer. Porque a mentalidade depende, o comportamento depende do posicionamento. E muitas coisas que nós fazemos, não é porque a mãe não ensinou, não é porque o pai não ensinou, não é porque o pastor não falou, e não é porque a Bíblia não diz. Porque a nossa mente não mudou. Nosso entendimento não mudou. Nós não nos reposicionamos. Nós vamos orar. E vamos orar por vocês, se você precisar, para te ungir. Tem mais lá dentro. Mas não vai resolver o seu problema se você não tomar uma posição em Deus. Há pessoas mudando de lugar quando deveriam mudar de mentalidade. Obrigado, Enzo. Há pessoas mudando de lugar quando deveriam mudar a forma, a posição em Deus. Existe um posicionamento em Deus. A crise está aí para todo mundo, ela estava para Acabe e para Elias. A turbulência está aí para todo mundo. No mundo tereis aflições. Depende da posição em que você está. No mesmo barco estavam Jesus e os discípulos. E eles começaram a cantar, não é? Nós cantamos, né? Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Vamos morrer. O senhor não está vendo? E Jesus estava no barco, dormindo. Na proa. É tudo uma questão de perspectiva. Qual é o seu posicionamento? Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Como calar a perturbação, então? Muda de lugar. Quando dois alunos estão conversando muito na sala de aula, o que o professor faz? Muda de lugar. Está perturbando a aula, não é assim que falam? Está perturbando a aula, muda de lugar. Reposicione-se. Às vezes nós temos palavras perturbadoras. Às vezes nós temos comportamento perturbador. Às vezes nós temos mentalidade perturbadora.
Às vezes a nossa vida é uma vida que perturba, que causa tremor na alma do outro, causa angústia no outro. É um problema de posicionamento. Para encerrar, quando ele olha para Acabe, ele diz: você e a casa de seu pai. Ou seja, você está repetindo um comportamento. Você está repetindo uma história. Não sei o que você pensa sobre maldição hereditária. Não creio. Creio em algo bem mais complicado, já disse isso aqui. Depois você lê Ezequiel 18. Responsabilidade pessoal. A alma do pai é do Senhor, a alma do filho é do Senhor, a alma que pecar, essa morrerá. Porque para eu acreditar em maldição hereditária, eu tenho que acreditar em bênção hereditária. Eu não estou vendo ninguém pregando bênção hereditária. Mas a palavra diz que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam. Deus é bom. O que acontece? Nós precisamos tomar uma posição. Qual é o convite dessa noite para mim e para você? Se algo chegou ou vai chegar, e para todos nós vai chegar um dia que o sono vai ser difícil, um dia que vai ser mais complicado, e nesse dia nós vamos precisar estar bem posicionados. A maneira de ver o mundo, nossa lente, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela muitas vezes é distorcida. Sabe qual deve ser a lente pela qual nós enxergamos a vida? A palavra de Deus. Essa deve ser a lente para enxergar o casamento, para enxergar o namoro, para enxergar o trabalho, para enxergar o dinheiro, para enxergar a sexualidade. Essa deve ser a lente para enxergar a família. Essa deve ser a lente para enxergar o governo. Essa deve ser a lente para enxergar o cosmos. É a partir de... Toda vez que você quiser enxergar algo perfeitamente, você precisa colocar a lente correta. Eu fui na médica e falei: doutora, se eu usar esse óculos, vai diminuir o grau, né? E quando eu comecei a usar óculos era 1,25. E a médica falou que era só para descanso. Aí ela falou: não, a boa notícia é que o senhor está vivo. A segunda é que quanto mais velho o senhor ficar, mais vai aumentar o grau. A primeira vez que eu fui no oftalmologista, ela falou comigo que o meu problema é que eu tinha mania de ler dentro de ônibus, que é Belo Horizonte. Eu sempre fui aquele camarada assim: não vamos perder tempo. Todo o tempo que eu tenho disponível, eu quero saber alguma coisa. E aí eu ficava lendo dentro de ônibus. Nos bons tempos de Caio Fábio de Araújo Filho, né? Eu fui visitado pelo Espírito. Lembra daquela música Batismo no Ônibus? Eu fui visitado pelo Espírito Santo dentro do ônibus. Lendo um livro de Caio Fábio, chama No Divã de Deus, tá? Leia. Já leu, Mara? Não é maravilhoso? É Mara, viu esse livro? Maravilhoso, irmãos. No Divã de Deus. E ela falou que me prejudicou as vistas. Sabe? E aí eu precisei de uma lente para enxergar melhor. A visão de Acabe era uma visão distorcida de mundo. Uma visão distorcida dos fatos. Uma visão distorcida das lutas. Uma visão distorcida da turbulência. Elias tinha uma visão correta das coisas. E aí, que nós precisamos encontrar um lugar em Deus, para que no dia do confronto a gente possa dizer: o Deus em cuja presença eu estou. Eu conheço Deus, eu estou na presença dEle, ainda que eu esteja vivendo um momento difícil. E Elias não teve medo de enfrentar Acabe, não teve medo de confrontar Acabe. E Acabe, manipulado por Jezabel, era um homem terrível, era um homem covarde. Covarde nas suas ações, covarde nas suas omissões. Jezabel representa o espírito de manipulação. E o problema do espírito de Jezabel, todo mundo acha que Jezabel é a mulher que manda no marido, né? Não, tá? Algumas coisas elas até nos preservam.
Jezabel é um espírito que se levanta contra tudo o que é de cunho profético. Espírito que não suporta esfera profética. Isso aí a gente pode falar em outra teleaula. Mas o que acontece é que o nosso posicionamento precisa mudar. Reveja sua posição em Deus. Faça uma anamnese. Faça uma avaliação da sua vida com Deus. Próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor. Então use essa semana para reavaliar, para avaliar a sua vida, para avaliar os seus posicionamentos. Pastor, mas o meu posicionamento precisa estar de acordo com a Igreja Batista? É bom que esteja. Eu posso te mandar depois o Manual Batista, vou postar lá no grupo, você puxa lá. Manual Batista, tá, é ótimo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Reveja se os seus posicionamentos, a sua forma de falar, a sua forma de lidar com a vida, com as coisas concernentes a ela, estão de acordo com a palavra de Deus. Pastor, não tem uma Bíblia, mas você gastou 2.000 num telefone, baixa uma Bíblia nesse telefone, pelo amor de Deus. Pastor, eu não tenho uma Bíblia, pois nós vamos lhe dar uma. Eu vou te dar uma Bíblia, quando você comprar uma, você dá ela para alguém. Hoje eu te dou uma Bíblia. Se você for crente, antes de te dar a Bíblia, eu vou lavar a sua cara para você poder. Vai ficar legal. Se você está nos visitando, eu vou te dar uma Bíblia se você quiser. E aí o que acontece conosco é que nós precisamos nos posicionar. Homens de ânimo dobre, diz a palavra. A palavra diz que o homem de ânimo dobre não precisa julgar que alcançará alguma coisa do Senhor. E para concluir, o que é um homem de ânimo dobre? É alguém que está em cima do muro. Tem gente que parece uma paisagem. Sabe o que é cara de paisagem? Você não sabe a pessoa, você não sabe se ela está triste, se ela está alegre, se ela gostou, se ela não gostou. Ela não tem feições que denunciam os seus sentimentos. Tem gente que não se posiciona. Hoje é um dia de posicionamento e Elias é um homem tão afeiçoado ao posicionamento. Que quando ele chama os profetas de Baal para um confronto, ele diz para toda a nação: se Baal é Deus, sirvam a Baal. Se o Senhor é Deus, sirvam ao Senhor. Se posicionem. Josué, ele olha para o povo e diz: olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é posicionamento. Posicionamento. Posicione-se de acordo com a palavra de Deus. Posicione-se de acordo com a Bíblia. Isso não é um amuleto. A Bíblia não vai te trazer sorte. Não vai. Não adianta você comprar o bilhete da Mega Sena em cima da Bíblia aberta e esperar que vai dar certo. Se eu tivesse que dar um outro nome para a Bíblia, eu a chamaria de espelho. Ela revela as intenções do coração. Ela desnuda a nossa alma. Quantas vezes, quem já ouviu a voz de Deus através da Bíblia, através de uma pregação? Quem já ouviu? Quantas vezes Deus fala conosco? Posicione-se. Leia a história de Elias, os confrontos de Elias e Acabe. São muitos conflitos e confrontos. Mas uma coisa toda a nação sabia: que Elias era um homem de Deus. As pessoas precisam saber quem nós somos. Precisam saber quem nós somos. Não que nós vamos proclamar isso, mas vai ser muito natural todos saberem quem você é. Gostaria que você ficasse de pé, nós vamos orar. São tempos difíceis. Primeiro, Deus vai te sustentar no dia difícil, amém? Deus vai te sustentar no dia difícil. Confie nele. Quem aqui foi sustentado pelo Senhor na pandemia?
A gente até engordou, irmão. A gente e eu, né? Sei que vocês não, mas eu engordei. Deus cuidou de todos nós. Deus cuidou do irmão Zé Duarte. Curou ele, né, irmão Zé Duarte? Guardou a vida dele. Deus cuidou de todos nós, irmãos. Deus cuidou do Tiago. Deus cuidou de todos nós. Deus cuidou do Davi. E Davi viajou, andou, e Deus guardou a vida dele. Como guardou? Deus guardou todos nós. Outra coisa é que quando vier a turbulência, você precisa estar na posição certa, no lugar certo. O barco pode estar balançando, mas pense numa coisa: pior se você estivesse perdido dentro do mar, no dia da turbulência. Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é que cuida de cada um de nós. E nós oramos, Deus, por um posicionamento do nosso coração, da nossa mente, um posicionamento da nossa vida, Senhor. Somos homens e mulheres que precisam muito tomar decisões. Mas a decisão mais importante, Senhor, não é com quem nós vamos casar, não é que roupa nós vamos vestir, não é em que cidade nós vamos morar. A posição mais importante na vida de um homem é se ele está ou não no centro da sua vontade. Porque todo o resto será resultado dessa maior decisão. Nós oramos, Senhor. Nós pedimos do Senhor que o nosso coração e a nossa vida sejam alcançados, tocados nessa noite. Elias, Senhor, quando ele confronta Acabe, ele pode olhar para Acabe e dizer: olha, o Deus em cuja presença estou. Acabe não, Acabe precisa de um culpado. Acabe precisa de um motivo. Acabe precisa de alguém. Acabe precisa apontar o dedo para alguém. Nós não queremos olhar para ninguém essa noite, Senhor. Nós queremos olhar para nós mesmos. E olhando para nós mesmos, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós estamos desalinhados com o seu querer, desalinhados com a sua vontade, desalinhados com o seu propósito. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós estamos vivendo turbulências e nós não estamos sabendo como nos comportar nessas turbulências que estamos vivendo. Alguns de nós perdem a paciência, alguns de nós sempre tem alguém para culpar, alguns de nós aponta para um lado, aponta para o outro, alguns de nós sempre tem alguém para dizer: foi fulano, é por causa dele, é por causa dela, é por causa disso. Senhor, nós queremos caminhar contigo, nós queremos ser fortalecidos e queremos vencer toda a oposição como Elias venceu. Nós queremos ser homens e mulheres que quando nós liberarmos uma palavra, ela tenha efeito no mundo espiritual. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. Nós oramos, Deus, por uma geração que se posicione. Nós oramos por uma geração, Senhor, que saiba quem é e que saiba onde está. Nós oramos por uma geração que tenha convicção da presença e da posição. Porque estar na sua presença muda tudo, Senhor. Estar na sua presença muda nossos sentimentos. Estar na sua presença muda os nossos pensamentos. Estar na sua presença muda, Senhor, as nossas palavras. Estar na sua presença faz toda a diferença. Por isso, Senhor, obrigado por nós podermos estar na sua presença. Obrigado por nós podermos te adorar. Obrigado por nós podermos te glorificar. Há um lugar em Deus para a nossa vida. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam.
lugar em Deus. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar em Deus. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é no Senhor. 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 Existe um lugar em Deus. Existe uma posição em Deus. E nós precisamos encontrar esse lugar. Dê um aplauso ao Senhor, você que pode. Glória a Deus. Pode ficar de pé, nós estamos encerrando. Um pedido de oração pela nossa irmã Vilma, né? Ela caiu. É a mãe da Mariana, já está medicada. Está em recuperação. Então depois mandem uma mensagem para ela, né? Ela gosta muito de falar lá no grupo das mulheres, então falem com ela, viu? Manda uma mensagem para a Vilma. Se você não tiver o telefone dela, peça para a Denise que ela te manda, né? A Cesta do Amor. A Cesta do Amor é um ministério da nossa igreja que tem abençoado muitas pessoas, muitas famílias. Quando você for fazer a sua feira, compre algo e traga para a Cesta do Amor. Traga arroz, feijão, óleo, café. Traga o que você puder, conforme as suas posses, conforme a sua condição. Pastor, eu quero ajudar mais. Procura o irmão Saulo Alvim, procura o Agostinho, a Réia, a Norma, e eles vão te dizer como você pode fazer. Pastor, eu quero doar uma cesta completa. Procure esses irmãos que eles vão combinar com você onde pegar, como pegar. Pastor, eu quero ir junto. Ótimo, procure esses irmãos que eles vão te orientar como fazer isso. Tá? E as mulheres, no culto de sábado, lá em Olhos d'Água, quem vai estar ministrando a palavra é a nossa irmã Dilamar Ólica, né? Que é a coordenadora de mulheres da nossa seccional CBN. Então, todas as mulheres são convidadas, amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite. Que você tenha uma semana de posicionamentos em Deus. Que essa semana você encontre um lugar em Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa semana que tivemos. Que semana abençoada. Que semana graciosa o Senhor nos deu. Hoje foi o domingo da família e nós pudemos estar juntos com a nossa casa. Estamos começando uma nova semana. Esse é o primeiro dia dessa nova semana. Que seja uma semana abençoada, cheia da sua graça, do seu amor. Que nas turbulências que vierem sobre nós, o nosso posicionamento seja seguro, seja importante e nos guarde. Que o Senhor nos mostre o quanto o Senhor é conosco. Elias passou por tantas coisas, tantas turbulências, tantos conflitos, tantos confrontos, mas o Senhor se manifestou de maneira sobrenatural em sua vida e ministério. Que o Senhor se manifeste na nossa vida, abençoe os nossos negócios, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa saúde espiritual, financeira, emocional. Guarde a vida do seu povo, guarde cada família representada aqui nesses dias.
que o Senhor ministre sobre nós, que o nosso coração seja, Deus querido, alcançado pelo Senhor de maneira tremenda, que só o Senhor sabe fazer. Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor resplandeça sobre nós a sua graça e nos guarde, e que o amor de Deus, que a graça redentora de Cristo Jesus nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja conosco, com todo o povo de Deus. E a igreja diz: Deus te abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus, para você e toda a sua casa.